A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão na Catflix, no curso Bacharel em Teologia, módulo 14. Estamos indo para o fim, viu? Uma sequência maravilhosa, é um conhecimento. Ninguém vai tirar do teu coração esse conhecimento. E pode ter certeza, essa metodologia é tão boa para fixar o conhecimento aí, que quando necessário o Espírito Santo te fará lembrar o que for necessário para que você possa se edificar e até mesmo ensinar a palavra de Deus. Hoje nós estamos para encerrar o módulo 14, veremos a aula de número 4 sobre história do cristianismo e você vai se deleitar com um conhecimento maravilhoso. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Pedimos a tua bênção para que possamos receber a edificação deste ensinamento. Recompense os teus filhos pelo amor e a dedicação. Em tudo seja glorificado. Para a honra e glória do teu nome te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tome posse desta bênção, vem comigo. Deus é o dono da sua obra e o Espírito Santo voltou a trabalhar de forma ampla entre os povos. Ele não trabalhava, pastor? Trabalhava, de forma individual, sempre trabalhou, mas de forma ampla. Começa aqui com essas pessoas que vocês vão estudar hoje conosco. Quando a igreja ela estava centralizada demais, numa ganância, num poder e muitos absurdos, Deus começou a levantar homens e se tornou popular a história desses homens de tal forma que identificamos o agir do Espírito novamente de forma ampla, de forma pública. E você vai conhecer alguns desses homens que foram tremendamente usados nas mãos do Senhor. Início da reforma religiosa. Você vai ver algumas imagens do Espírito Santo aqui que voltou, a estar sobre o mundo e trabalhando de forma grande. Cinco grandes movimentos de reforma surgiram na igreja. Contudo, o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições causadas pela própria igreja. 5 grandes reformas começaram a serem preparadas, mas foram abafadas. Já era o Espírito Santo e isso começou a partir do século XIII. Já começou, principalmente no século XIV, já começou homens ali, o Espírito Santo a levantar para se posicionar contra os abusos e aquela frieza espiritual, mas não prevaleceram. Até que chegamos, vamos estudar depois, em Martim Lutero. Vem comigo. Os albigenses puritanos surgiram em 1170, olha aqui, depois de Cristo, no sul da França, já com desejo de não aceitar mais os abusos daquela centralização de poder. Eles rejeitavam a autoridade da tradição, distribuíam o Novo Testamento, que era proibido pela igreja, e opunham-se às doutrinas romanas do purgatório. Vejam bem, a adoração de imagens e as pretensões sacerdotais, que era uma ganância terrível. O Papa Inocêncio III promoveu uma grande perseguição contra eles e a seita foi dissolvida com o assassinato de quase toda a população da região. Então os albigenses, lá no século XII, tentaram fazer alguma coisa contra os abusos da igreja, a própria igreja mandou matar. Olha que tristeza. Vamos lá. Os valdenses, já ouviu falar? Apareceram ao mesmo tempo, em 1770, com Pedro Valdo, que lia, explicava e distribuía as escrituras. Vejam só, meus irmãos, era proibido. As quais contrariavam os costumes e as doutrinas dos católicos romanos. Foram cruelmente perseguidos e expulsos da França. Apesar das perseguições, eles permaneceram firmes e atualmente constituem uma parte do pequeno grupo de protestantes na Itália. Olha que sensacional, mas foram reprimidos também. Então note que você vê os irmãos não tolerando, tem que fazer alguma coisa e foram abrindo o coração do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo foi usando esses irmãos contra os abusos vindos da própria igreja imperial, medieval aliás. John Wycliffe, olha só, nascido em 1324 e recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa e opunha-se a ela.
era contra a doutrina da transubstanciação, onde acreditava-se, segundo eles, que a hóstia se transformava literalmente no corpo de Cristo, considerando o pão e o vinho meros símbolos. Traduziu o Novo Testamento para o inglês e seus seguidores foram exterminados por Henrique V. Ele é chamado da estrela da alva da manhã, da Reforma, porque com ele começou a criar corpo, irmãos. Começou a criar corpo, aquele desejo de servir a Deus de forma correta pela Bíblia, tendo liberdade de ler a Bíblia. Saiu um comentário naquela época, quem lesse a Bíblia ficava louco. Só a igreja tinha autoridade para interpretar as Escrituras, ninguém mais tinha revelação de Deus para interpretar, só a igreja. Colocaram essas doutrinas humanas e proibiu o povo de ler a Bíblia. E esses homens diziam, não, a palavra foi escrita para o mundo inteiro conhecer. E começaram a se levantar pelo Espírito, porém foram duramente reprimidos. Aí John Hus, com John Hus a coisa foi mais séria ainda. Nascido em 1369, foi um dos leitores de Wycliffe. Pregou as mesmas doutrinas e especialmente proclamou a necessidade de se libertarem da autoridade papal. Inclusive tem o filme John Hus, assista o filme, é de chorar. Não sei se você encontra fácil por aí, mas assista, é de chorar. Foi excomungado pelo Papa e então retirou para algum esconderijo desconhecido. Ao fim de 2 anos, voltou a convite da igreja para participar de um concílio católico romano na Constança, sob a proteção de um salvo-conduto. Extremamente o acordo foi violado sob o pretexto de que não se deve ser fiel a hereges. Assim, João Hus foi condenado e queimado. Eu assisti o filme. Teve um rei que ele gostava muito das pregações de John Hus, lá da Boêmia. E ele conversa com o Papa. E ele diz, olha, por que vocês vão se levantar contra John Hus? Ele é querido, o povo, ele quer falar na língua do povo, ele quer distribuir as escrituras para o povo. E o Papa disse, não, ele é um herege. E todos que são hereges morrem queimados à estaca. E o rei disse para ele, chefes de estados não são queimados em estaca. E aí ele olha para o rei e diz, mas podem ser considerados excomungados da igreja. E aí vocês acreditam que o próprio rei ficou com medo? O que significava ser excomungado naquela época? A igreja pregou naquela época que quem era excomungado estava fora do céu para sempre, condenado ao inferno. Aí o rei pensou, poxa, eles não vão me matar, porque eu sou rei, vou ser queimado na estaca. Mas vou ser excomungado da igreja, vou ser expulso do céu, vou para o inferno? Vocês acreditam que o rei ficou com medo e não pôde fazer nada? No filme, o rei assiste em praça pública eles queimando John Hus vivo. Própria igreja. John Hus era um padre da Boêmia. John Hus na estaca, a história conta que ele diz assim, que o nome dele, Hans, significa na língua dele, ganso. Ele diz assim, hoje vocês estão matando um ganso. Aleluia. Ei, glória. Olha como o Espírito Santo já estava trabalhando. Alguém voltou a profetizar no mundo. Mas daqui 100 anos vai nascer um cisne que vocês não vão conseguir pará-lo. E 100 anos depois, vem comigo. Ainda tem aqui Jerônimo Savonarola, nascido em 1452, foi monge dominicano em Florença. A grande catedral enchia-se de multidões ansiosas não só de ouvi-lo, mas também para obedecer aos seus ensinos. Pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos de seu tempo. Foi preso, condenado e enforcado. E seu corpo queimado na praça de Florença em 1498. Terrível, mas agora a gente vai caminhar para o cumprimento da profecia de John Hus. Vamos ver aqui, tudo isso esses homens foram tolerando, até chegar o momento de, não aguentamos mais, vamos ter que pregar a verdade. Foram perseguidos e mortos. Antes de chegar
no cumprimento da profecia de John Hus, olhe as doutrinas que a igreja criou naquela época. Lá em 310, reza pelos defuntos. Lá em 320, uso de velas. 375, culto aos santos. 431, culto à Virgem Maria. Só aqui, irmãos, alguém pode dizer assim, não, mas 310 a igreja não estava organizada ainda. Entre os cristãos de Roma já começou esse uso de velas. Então não tinha igreja organizada, mas tinha os cristãos de Roma. Cristãos de Roma tinham desde a época do apóstolo Paulo. Esteve lá e Pedro também. 431, culto à Virgem Maria. 503, obrigatoriedade de se beijar os pés do Papa. Olha só. 850, uso da água benta. 993, canonização dos santos. 1073, celibato sacerdotal. 1184, instituição da Santa Inquisição, a perseguição a quem desobedecia a igreja. 1190, venda de indulgências, que era a venda do perdão para a salvação. Assista o filme Lutero, eu assisti também Lutero, muito bom. Você vê assim, Lutero fica escandalizado quando ele vai em Roma. Aqui na minha cidade teve uma mulher que comprou, há muitos anos atrás, de um padre, ela comprou um terreno com escritura. Sabe aonde? Ao lado da chácara de São Jorge, na Lua, para eles arrecadar dinheiro para a igreja. Então eles queriam arrecadar dinheiro para construir a Praça de São Pedro, a Igreja de São Pedro, e vendiam indulgências. No filme Lutero você vê, tinha um pregador que saía arrecadando dinheiro em vários lugares para a construção da igreja, para a Basílica de São Pedro, e eles vendiam perdão, vendiam salvação, uma série de coisas. Em 1200, substituição do pão pela hóstia. 1215, dogma da transubstanciação. 1229, proibição da leitura da Bíblia, vejam só. 1316, instituição da reza Ave Maria. 1546, introdução dos livros apócrifos. 1870, dogma da infabilidade papal. E 1950, a ascensão de Maria como mãe de Deus. Olha só. E aí chega, irmãos, foram tantos abusos, tantas leis, tantas coisas antibíblicas, que surgiram aqueles 5 grandes movimentos, não deu sequência, mas John Hus profetizou. E em 1517 se cumpre. Deu pouco mais de 100 anos, na verdade, mas se cumpre a profecia. E diz assim: a data exata fixada pelos historiadores como início da Grande Reforma foi registrada como 31 de outubro de 1517. Na manhã desse dia, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg um pergaminho que continha 95 teses ou declarações, quase todas relacionadas com a venda de indulgências. Porém, em sua aplicação, atacava a autoridade do Papa e do sacerdócio. Ele estava dizendo, basta. Ele, lendo a Bíblia, a história conta que ele encontrou, escrito em Romanos, o justo viverá da fé. Poxa, mas se é pela fé, por que pagar? Por que ter que vender o perdão? Por que ter que vender a salvação? Isso foi a gota d'água para ele. Eu digo, não, está errado. E ele começou a ver tantos outros erros e listou 95 teses contrariando o que estava sendo pregado pela Igreja Católica. É lógico que ele foi perseguido, tentaram matar ele teve que se esconder, passou 1 ano escondido, mas aí o Espírito Santo já começou a trabalhar, porque ele foi julgado. Olha o que aconteceu. O agir de Deus no mundo, aí começa. Lutero foi excomungado por uma bula do Papa Leão X, no mês de junho de 1520. No dia 10 de dezembro, Lutero queimou essa bula em reunião pública. Esse ato constituiu a renúncia definitiva de Lutero à Igreja Católica Romana. E no dia 17 de abril de 1521, compareceu ao concílio em Worms. E lá em Worms, fez a sua maior defesa. E quando ele estava saindo do concílio, que aparentemente era para sair em paz, teve uma autoridade, um rei, que mandou prender ele de propósito. Porque o rei ficou sabendo, com certeza, vão matar Lutero. E o rei sequestrou Lutero. No caminho que ele estava voltando para casa, o rei mandou homens que trabalhavam para o rei, sequestrem Lutero, traga para cá e vamos ter que esconder ele, porque vão matar ele. E aí Deus começou a trabalhar no mundo, irmãos.
o agir de Deus no mundo. Ninguém conseguiu matar Lutero. Exatamente como John Hus profetizou, vai nascer um cisne e vocês não vão conseguir pará-lo. Olha que sensacional. Em resposta a um pedido de que se retratasse e renegasse o que havia escrito lá em Worms, naquele julgamento, após algumas considerações respondeu que não podia retratar-se. Lutero falou, não posso me retratar, a não ser que fosse desaprovado pelas Escrituras e pela sua própria razão. Eu acho bonito no filme, ele diz, se vocês me provarem pelas Escrituras que eu estou errado, eu renuncio. E também renuncio à minha razão. E terminou com estas palavras, aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Aleluia. Ei, glória. Deus agindo no mundo. E quando ele falou assim, que Deus me ajude, ele acionou a chave da fé, o Espírito Santo já moveu os reis e defenderam Lutero. Olha só. Amém. Instaram com o imperador Carlos para que prendesse Lutero, apresentando como razão que a fé não podia ser confiada a hereges. Contudo, Lutero pôde deixar Worms em paz. Só que nessa deixada em paz, olha o que aconteceu. Eu vou explicar para os irmãos aqui. Quando ele sai de Worms, o rei manda prender ele. E olha, vamos esconder Lutero porque vão te matar, Lutero. Ele fica 1 ano escondido, trocou o próprio nome, se chamava, o filme conta bem, se chamava Cavaleiro Jorge. Casou-se com Catarina Van Bora, ela era uma freira. E ele rompeu mesmo com a Igreja Católica. Neste 1 ano ele traduziu a Bíblia do alemão, aliás, do latim para o alemão. Sensacional, o Novo Testamento. Em 1 ano fez essa obra maravilhosa do latim para o alemão. E depois de 1 ano, graças a Deus pelo mover do Espírito na terra, a Igreja concedeu liberdade de culto aos protestantes, que eles acusaram. Esse nome protestante não foi os protestantes, os criadores da Reforma. Depois veio João Calvino, Zwinglio, e surgiu grandes avivamentos na Europa, até surgiu os grandes avivamentos na Inglaterra, John Wesley, e depois se espalhou para a América do Norte, William Seymour, e aí veio para o Brasil, pentecostalismo. Mas tudo começou com Lutero. Na verdade começou antes, né? E definitivamente começou com John Hus, quando ele profetiza, pelo Espírito, vai nascer um cisne que vocês não vão conseguir parar. E Lutero fica preso, se casa, traduz a palavra e depois a igreja não consegue contrariar os príncipes, os reis que estavam a favor de Lutero, são muitos nomes, e aí então a igreja determina, então os protestantes têm liberdade, ninguém vai perseguir vocês e nem querer matar vocês. E aí surge o protestantismo, que a Igreja Católica acusou de eles protestarem. Hoje esse nome não tem um tom pejorativo, não degrine, ou aliás, não denigre, perdão. Mas, naquela época, denegria e era ofensivo para os cristãos. Não estamos protestando nada, não somos rebeldes, não somos hereges. Nós estamos lutando pela liberdade de poder ler a Bíblia. E aí, irmãos, entre os protestantes, vamos dizer assim, surgiu a participação do povo no culto, surgiu a liberdade de todos terem um exemplar da Bíblia, surgiu a graça de poderem ter as liturgias ouvidas em suas línguas, não só em latim. O Espírito Santo mudou o mundo com a reforma protestante. E aí se espalhou o mover do Espírito no mundo, e hoje nós estamos aqui cheios do poder do Espírito, pentecostalismo, evangelizando, e aí depois surgiram, grandes avivamentos que surgiram as missões modernas, as missões aonde missionários foram enviados pelos protestantes no mundo todo, e surgiram grandes avivalistas, Billy Graham, surgiram aí Jimmy Swaggart, Joá Caetano, Napoleão Falcão, e tantos outros que são aí avivalistas. O próprio saudoso Reinhard Bonnke fazia cultos de 1 milhão de pessoas lá na África com o poder do Espírito. E aí o mundo foi grandemente impactado depois da Reforma Protestante. Mas alguém precisou
se posicionar, e nós temos que valorizar isso. Fica para nós nos dias de hoje, irmãos. Diante de tanta perseguição, tanta contrariedade, alguém decidiu, não vou recuar. E pelo poder do Espírito, essa é uma característica do Espírito. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos termina assim, sem impedimento algum. Ninguém impede o agir do Espírito, principalmente quando tiver um crente dizendo, eis-me aqui, Espírito Santo, usa a minha vida. E o Evangelho jamais será detido. E a nossa conclusão, o legado de fé, coragem e amor deixado pelos cristãos, desde Inácio até Lutero, possibilitou a liberdade de ser cristão na atualidade, tendo a Bíblia como nossa regra de fé e conduta. Olha que bênção, irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pela vida de todo cristão, todo, popular ou anônimo, que lutou e ainda luta pelas causas do reino. Aleluia! E nós chegamos ao final, irmãos, do módulo 14, tão gostoso de estudar, de Inácio até Lutero, a história do cristianismo. Sensacional essa história, que você possa se edificar. Vamos memorizar? Quantos movimentos surgiram antes da grande reforma protestante? Quantos movimentos com nomes ali, né? Lembra? Albigenses, Valdenses, lembra? Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, John Hus. Quantos? Vamos lá. Qual homem de Deus profetizou acerca de Lutero? Oh, glória! Aleluia! Qual texto na Bíblia motivou Lutero a lutar contra os abusos da Igreja Católica? O justo? Qual o nome da esposa de Martim Lutero? Eu até brinco, né, com os meus alunos. Ele olhou, viu que era muito bonita. Catarina, vamos embora. O nome dela é Catarina, vamos embora. Em que século aconteceu a reforma protestante e abriu caminho para um grande avivamento espiritual no mundo? Importante que você relembre, você vai fazer a avaliação depois e vai guardar de maneira que ninguém vai tirar do teu coração essa riqueza de conhecimento. Aconselho você, compartilhe esse curso, o valor é tão pequeno, o acesso para esse curso é um presente de Deus para o mundo. A riqueza, a qualidade, a didática, a metodologia, por tão pequeno investimento, compartilha, fala para os irmãos, olha, vai estudar com qualidade, fácil de você ter acesso, riquíssimo para fixar o conhecimento, a metodologia, e ainda tem essa certificação maravilhosa que nós disponibilizamos aos irmãos, esse certificado reconhecido pela CGADB. Meus irmãos, vamos fazer a nossa oração e agradecer a Deus? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor. Que riqueza de conhecimento, a história do cristianismo, de Inácio até Lutero. Momentos difíceis, grandes conquistas, grandes provas, grandes lutas, mas o agir do Teu Espírito jamais alguém conseguirá deter. E vimos, Pai, o quanto o Senhor é o dono da obra e o Senhor está no controle, promovendo o avanço desta obra. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Envia-nos a nós. Nos use em Tuas mãos, com autoridade, com graça e com sabedoria. Abençoe cada filho Teu e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Para a honra e glória de Deus Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até o módulo 15, o último módulo. Fique na paz.